vocês, queridos. Mesmo que seja dessa maneira, né? Enfim, improvisada com as ferramentas e tecnologias que nós temos à nossa disposição. Mas, enfim, daqui a alguns dias nós vamos nos encontrar para os encontros presenciais, para dar sequência ao nosso trabalho. O importante é a gente não desperdiçar, né? Essas semanas que a gente tem, esses dias que a gente tem até lá, nós vamos aproveitar e já vamos começar o nosso estudo de história, nos encontrando nas sextas-feiras, nesse horário, nos horários que o curso estabelecer para o nosso encontro. Muito prazer, eu sou o professor Edir. Nós vamos nos encontrar todas as semanas para estudar História Geral. Vocês devem ter outro encontro com o professor de História do Brasil, mas nos encontros com o professor Edir nós vamos estudar os conteúdos de História Geral, tá bem? E nós vamos começar com um estudo das primeiras civilizações, é assim que começa o programa de História. Nós vamos dirigir o nosso estudo especialmente para o Enem e para as provas, para os vestibulares que vocês eventualmente vão fazer, começando pelo vestibular da URGS e os outros vestibulares que acontecem ao longo do ano e, enfim, que vão te levar ao ingresso na universidade a realizar teu sonho, a construir o teu projeto de vida. E eu fico contente, desde agora, de contribuir nessa tua caminhada em direção à universidade. Vamos começar o nosso estudo, o nosso encontro semanal, é tão curtinho que nós não podemos desperdiçá-lo. Então, vamos começar já conversando sobre esses primeiros conteúdos que nos interessam. Eu te disse que nós vamos estudar a história geral. A história é a ciência que estuda o passado da humanidade. Nesse sentido, existe história a partir do momento em que existe o homem na face da Terra. Mas nós não vamos estudar aqui, né, o processo de evolução, como ele se desenrolou detalhadamente. Basta a gente lembrar que foi a partir da publicação da obra de Darwin, em meados do século XIX, que começou a se construir uma explicação científica para a origem do homem. E ainda no século XIX, as ciências humanas vão se estruturando, a própria história com o seu objetivo de reconstruir o passado cultural da humanidade. Eu disse o passado cultural, quer dizer, cultura é tudo aquilo que o homem produz, que o homem realiza, tudo que o homem cria e inventa, tudo que é fruto da criação humana para poder enfrentar os desafios da sobrevivência, para poder reproduzir a sua existência, a gente chama de cultura. Pois, a partir de um determinado momento, o processo de evolução cultural vai se acelerar e vai culminar com o aparecimento das primeiras civilizações. Sim, resumidamente, podemos dizer, então, que a teoria da criação, né, que aparece nos mitos, que aparece nas religiões, vai ter também agora, a partir do século XIX, a contribuição da ciência, vamos dizer assim, como explicação para a origem do homem e para a organização da sociedade. Mas, enfim, eu te falei que com a ajuda das ciências, os avanços que foram se dando no campo da biologia, no campo da antropologia, que estuda a evolução humana, e da própria história, foi possível reconstruir esse processo de evolução humana, pelo menos nos seus traços básicos. E ele nos diz que a partir de um ramo dos primatas é que vai se dar o processo de evolução que vai culminar com o aparecimento do homem. Mas num processo complexo de evolução que envolve não só mutações genéticas, mas também um processo de seleção natural, ou seja, as pressões ambientais, e que vão condicionando esse processo que passa lá pelos primeiros hominídeos, que surgiram há milhões de anos. Tu já ouviu falar, nos livros didáticos já estão consagrados alguns desses hominídeos antepassados do homem, como o Australopithecus, por exemplo. Aí aparece no nosso gênero, o gênero Homo, a gente diz, o Homo habilis. Homo habilis repara porque ele vai começar a se diferenciar dos outros primatas e de qualquer outro animal pelo manuseio e pelo uso de instrumentos para garantir a sua sobrevivência. Mas isso, estamos num passado bem remoto, né? Há uns 7, 8 milhões de anos. De uma ramificação desse Homo habilis teria surgido o Homo erectus. Agora estamos a uns 2 milhões de anos, Pithecanthropus erectus, agora já estamos mais próximos daquilo que a gente chama de Homo sapiens, ou seja, do aparecimento da nossa espécie, que se deu há cerca de 1 milhão de anos, mais ou menos. E de uma ramificação do Homo sapiens primitivo é que vai surgir bem mais recentemente o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem como a gente entende hoje. Eu te disse que nós não íamos nos deter, seja porque o tempo não nos permite, seja porque isso não vai ser exigido e cobrado de ti nas provas, mas nós não vamos nos deter nesse processo, nesse longo processo de evolução, embora seja muito interessante. E embora esteja sendo o tempo todo, vamos dizer assim, reconstruído e preenchido, né, nas lacunas também que vão aparecendo pelas pesquisas que agora contam, inclusive, com técnicas sofisticadas de datação, ou seja, arqueologia, antropologia e outras ciências auxiliares da história, realizaram muitos avanços nas últimas décadas, e os avanços tecnológicos contribuíram para isso, para uma reconstituição cada vez mais, vamos dizer assim, rica a respeito do passado, a respeito dos nossos antepassados e das
desse processo de evolução que vai culminar, então, com o aparecimento das civilizações num momento relativamente recente. Se nós estamos falando, né, de um processo que se estende por milhões de anos ou por centenas de milhares de anos, quando a gente já começa a falar, então, do Homo sapiens, mas repara que o aparecimento da civilização é algo que se deu há cerca de 5.000, 6.000 anos, 7.000 anos atrás, no máximo, ou seja, por volta de 3.200, 3.500 a.C., vamos colocar a data mais remota, vamos dizer assim, né, com o aparecimento dos primeiros registros escritos, mas isso é algo relativamente recente, né? Ou seja, a existência humana no planeta é algo relativamente recente, perto da existência da vida, que tem mais de 3 bilhões de anos de evolução. E a civilização é muito recente, se a gente desconsiderar esses espaços larguíssimos de tempo que a gente estava citando agora há pouco. Mas vamos encurtar essa história, lembrando que, de acordo, então, com os registros, com os conhecimentos acumulados, a gente pode dizer que foi há cerca de 100 mil anos, 120 mil anos, no máximo 150 mil anos atrás, que foi se completando esse processo de evolução biológica que culmina com o aparecimento do Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem como a gente entende hoje. A nossa espécie, a nossa subespécie. A nossa classe dentro do reino animal é a classe dos mamíferos. A nossa ordem é a ordem dos primatas. A nossa família é a família dos hominídeos. Nosso gênero Homo, nossa espécie Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens é a nossa subespécie. O homem como a gente entende hoje teria surgido, de acordo com as pesquisas e com os fósseis encontrados, teria surgido nas regiões do centro-sul da África, eu disse, há mais de 100 mil anos. E há uns 70 mil anos é que os grupos humanos teriam da África começado a se espalhar para as outras partes do globo. Para a gente ter uma ideia, no nosso continente, na América, a penetração humana deve ter se dado, de acordo com os estudos, por volta de uns 30 mil, talvez 35 mil anos atrás. No nosso país, no Brasil, os fósseis mais antigos, encontrados em Minas Gerais, por exemplo, em Lagoa Santa ou em outros sítios arqueológicos, mas eles têm cerca de 13, 14 mil anos de existência, ou seja, a existência, né, humana propriamente no nosso continente e no nosso país é algo mais recente ainda. Mas, se por volta de uns 70 mil anos os grupos humanos começam a se deslocar pelas várias partes do planeta, o homem ainda era um animal bem raro nessa época. Sim, comparado com os outros animais, ele é um animal relativamente, vamos dizer assim, pouco numeroso. Vive em pequenos bandos, por sinal, que se deslocam periodicamente ou constantemente em busca de alimento. Nossos antepassados vivem nessa época que a gente chama de pré-história, e aí uma fase mais distante da pré-história, que a gente chama de paleolítico, a antiga idade da pedra. A pré-história também é conhecida como idade da pedra, porque são instrumentos de pedra, muito rudimentares ainda, que o homem utiliza para abater pequenos animais, para cavar, né, ou para cortar uma raiz e conseguir alimento. Mas por isso essa fase mais distante é chamada de antiga idade da pedra, ou período paleolítico, ainda conhecida numa outra nomenclatura como a fase da selvageria. Durante dezenas de milhares de anos, esses bandos se deslocam, constantemente atrás de alimento, vivem de uma economia coletora, a gente diz. Ou seja, caça, coleta, pesca de frutos e raízes garantem a sobrevivência desses pequenos bandos. 20, 30 pessoas, grupos maiores, a gente diz hordas, podiam ter, quem sabe, né, um número um pouco mais expressivo, algo em torno de 200 membros, mas nunca passando disso, até porque as condições, né, para garantir a sobrevivência não permitiam isso. A própria expectativa de vida, né, desse nosso antepassado é tão curta, ou seja, calcula-se algo em torno de 20 e poucos anos, no máximo 30 anos, a expectativa de vida de um homem paleolítico. Mas, enfim, essa fase a gente chama de antiga idade da pedra, período paleolítico ou selvageria, que se encerra com o aparecimento da agricultura. Há uns 10 mil anos, em determinadas regiões do planeta, que vão se mostrar mais propícias para o desenvolvimento da agricultura, se dá a descoberta dessa nova forma de obter alimento, de produzir, né, o sustento humano, e que vai levar à fixação, à sedentarização dos grupos humanos em determinadas regiões. É nesse contexto que agora a gente chama de nova idade da pedra, neolítico, em que se dão não só avanços marcantes, importantes no campo das técnicas utilizadas pelo homem, mas fundamentalmente a passagem de uma economia coletora para uma economia produtora. Ou seja, o homem vai produzir o seu sustento através da agricultura, que logo é acompanhada também pelo pastoreio, pela criação de rebanhos. O processo de fixação leva o homem a domesticar determinados animais em determinadas regiões e passa então a criar rebanhos, o que constitui também
não só uma forma de ampliar o fornecimento de alimentos, mas também de obter agasalhos como peles ou com fibras que eles trançam, né, como vai acontecer com a lã. Aliás, aí no Neolítico nós temos o desenvolvimento da tecelagem, a cerâmica também é uma invenção importante dessa época, a roda é uma invenção também importante do Neolítico, mas enfim, repara que vai se dando um avanço da capacidade do homem produzir. As forças produtivas, a gente diz, se desenvolvem significativamente a partir daí. Os grupos humanos se tornam numerosos. Aí nós temos o primeiro salto demográfico que a humanidade conheceu. A agricultura permite sustentar um contingente cada vez maior de população, de modo que isso leva agora ao primeiro grande salto demográfico, junto com um processo de fixação. Observa que a gente está se referindo a populações que vão se fixar em determinadas regiões pelo resto do planeta, e até hoje é importante que a gente ressalve isso. Quando eu estou falando de paleolítico, essa fase mais remota, quando eu falo de neolítico, né, esse final de pré-história, mas eu não estou falando exatamente de, vamos dizer assim, épocas cronologicamente situadas. O que significa isso? Vale para aquelas regiões do Oriente Médio, onde a gente vai ver agora o aparecimento das primeiras civilizações. Mas, quando a gente fala de paleolítico, de neolítico, a gente está se referindo especialmente a um estágio de desenvolvimento cultural, a um nível de desenvolvimento da técnica, do conhecimento, da capacidade do homem transformar a natureza e garantir a sua sobrevivência. E é por isso que, repara, embora seja hoje muito raro, mas ainda existem populações espalhadas em algumas regiões do planeta que vivem no Paleolítico. Se tu encontrar uma população numa região da Amazônia, ou numa ilha da Polinésia, ou numa região, né, mais interiorana da África, que ainda vive de uma economia coletora, eles vivem nos moldes do Paleolítico. Ou seja, Paleolítico e Neolítico são estágios de desenvolvimento cultural. Isso quer dizer que ainda tem populações em algumas partes do mundo, e no século XIX ainda era relativamente comum encontrar populações vivendo em moldes paleolíticos em diversas partes do planeta, na Oceania, em regiões da África, ou mesmo as populações indígenas da América. Hoje é cada vez mais escasso, né? O processo civilizatório vai avançando, vai absorvendo essas populações, e a existência de populações que ainda vivem estritamente nesses moldes é coisa muito rara, mas ainda existe. Ou, né, no que a gente consideraria um neolítico, quer dizer, já praticam a agricultura, mas ainda não conhecem desigualdades, não conhecem classes sociais. Sim, porque essa sociedade que a gente está agora descrevendo, essa sociedade pré-histórica, era uma sociedade comunal. Eles viviam nos moldes de um comunismo primitivo. O que significa isso? Aquilo que era obtido através, seja da caça, da pesca, mais tarde através da agricultura, do pastoreio, mas o que era produzido era partilhado entre os membros ou daquele clã lá no Paleolítico, ou agora das famílias, sim. No Neolítico, a estrutura social vai se tornando mais complexa. No Neolítico já aparece a instituição família. Um conjunto de famílias forma um clã. Um clã vive sob a autoridade de um membro mais velho, ou seja, um patriarca, ao qual todos seguem, né? Seguem a autoridade. Tem ali uma autoridade natural, que se impõe pela tradição, seja, né, pelo peso, vamos dizer assim, da experiência. Então, ali no Neolítico, nós já temos uma espécie de autoridade, sim, aquela autoridade natural de um caçador, do mais destemido, mais forte, mais corajoso, o melhor caçador, o mais astuto. Foi típica, né, daquele momento em que os homens viviam-se mais como bichos do que homens propriamente. Agora, uma organização social mais complexa já traz a existência de uma autoridade baseada no peso da tradição, da experiência, o patriarca. De qualquer jeito, essas famílias que formam um clã exploram a terra, criam rebanhos, e aquilo que é produzido é partilhado de acordo com as necessidades dessas famílias, de modo que não tem desigualdades, ou, no máximo, elas são ligeiras diferenciações, mas não podemos falar de uma sociedade dividida, estratificada, de classes sociais, de desigualdades sociais propriamente. Isso só vai aparecer na passagem da pré-história para a história, quando essa sociedade, quando essa sociedade comunal começa a desaparecer com o surgimento da propriedade privada. Seja o aparecimento da sociedade privada, seja o surgimento de uma estrutura de poder que, através de tributos, agora impõe seu domínio sobre o resto da população, mas quando a gente tem essa passagem para a história, essa sociedade comunal está praticamente desaparecendo. Está dando lugar, então, a uma sociedade estratificada. Existem vários tipos de estratificação social, como vocês vão ver com um professor de sociologia. Aí nós vamos falar, por exemplo, de uma estratificação bem rígida, que é uma sociedade de castas que está nascendo aí com as primeiras civilizações. Vestígios desse tipo de sociedade a gente encontra, por exemplo, ainda hoje na Índia, vocês sabem bem. A gente tem um outro tipo de estratificação um pouco menos rígida, mas não que ela tenha mobilidade muito frequente, que é o que a gente chama de estamentos. Na sociedade estamental, vocês vão conhecer, por exemplo, ao estudar a Idade Média, quando estudarem o feudalismo.
E a sociedade de classes, propriamente, onde o critério, basicamente, é a riqueza e que apresenta uma possibilidade de mudança de mobilidade mais acentuada do que acontecia com as castas ou mesmo na sociedade de estamentos. De qualquer jeito, estão surgindo as diferenciações, as desigualdades sociais, seja em função, né, do aparecimento de uma sociedade de castas, onde uma elite guerreira e sacerdotal passa a constituir a classe dominante, e a população camponesa submetida, pagando tributos a essa elite dirigente. Ou, disso, como vai acontecer em outros casos, nós veremos, com o aparecimento da propriedade privada, como lá no mundo grego, no mundo romano, aí as desigualdades vão se acentuando gradativamente, de geração em geração, até que aquela sociedade gentílica, ou seja, organizada em gêneros, em clãs, acaba de se delineando, se estruturando como uma sociedade de classes. Mas e aí no Neolítico, repara, e agora eu estou, de novo, né, nos situando mais ou menos temporalmente, ou seja, é aí por volta de 10.000, 8.000, 6.000 a.C., com o desenvolvimento da agricultura, com a Revolução Neolítica, a gente diz. Ou também tu pode encontrar o termo Revolução Agrícola, porque a agricultura é o ponto de partida dessas transformações. É a partir do desenvolvimento da agricultura que, pela primeira vez, a humanidade se torna capaz de produzir um excedente econômico que permite, então, as diferenciações. Num primeiro momento, são diferenciações estabelecidas pela divisão do trabalho. Alguns se ocupam do trabalho na lavoura, outros continuam caçando, outros fabricam instrumentos, outros produzem objetos de cerâmica. Ou seja, as tarefas vão se dividindo, se especializando, que vai aumentando gradativamente a capacidade de produzir. Mas outros vão se separando das tarefas produtivas diretas, do trabalho produtivo direto, do trabalho braçal, para se ocupar de outras funções. Funções religiosas, por exemplo, aí estou me referindo aos sacerdotes, ou em outras comunidades, né, a druidas ou pajés, como nessas nossas populações indígenas, mas enfim, aqueles que vão intermediar a relação da comunidade com seus deuses, com as divindades protetoras. Nessa época eles ainda divinizam forças da natureza, é preciso aplacar então vamos dizer assim, a violência dessas forças quando elas ameaçam o homem, ou pedir seus favores, né? Quando, por exemplo, se espera uma colheita farta para poder alimentar a população e assim por diante. O fato é que uma camada de sacerdotes vai se dedicando agora a funções que não são exatamente produtivas, mas funções religiosas. Eles cumprem um papel importante, se a gente lembrar que através desses ritos religiosos e de outros aspectos que cada cultura vai desenvolvendo, eles acreditam que podem influenciar as forças da natureza, podem, vamos dizer assim, influenciar o seu destino e as condições da sua existência. Então, seja acreditando que é possível influenciar essas divindades ou essas forças naturais, mas o fato é que, junto com o conhecimento propriamente que o homem vai acumulando, né, e com os instrumentos que ele vai produzindo, ele vai desenvolvendo também crenças como essa, de que pode agradar através de ritos que se o ameaçam ou beneficiam ou protegem. E já ali no Neolítico, aliás, no final do Paleolítico já apareciam as primeiras manifestações de magia simpática, a gente diz, os primeiros ritos que vão anunciar, né, o aparecimento da religião. Aliás, também naquele final de Paleolítico, na passagem para o Neolítico, que aparece a pintura rupestre, mostrando também, né, uma capacidade de abstração e mostrando o que a gente mais tarde vai chamar de manifestação artística, mas tudo isso começa a aparecer no final do Paleolítico e vai se tornando cada vez mais, assim, evidente, mais significativo, mais relevante na vida dessas comunidades a partir do Neolítico. Só que a especialização do trabalho, o aumento da capacidade de produzir, nós estamos percebendo, foi acompanhada por uma divisão gradual das tarefas e, aos poucos, por uma separação entre funções religiosas, militares, administrativas. Militares, sim. Logo também vai se constituindo uma nobreza guerreira, seja, né, na necessidade de defender a comunidade daqueles que o ameaçam, seja em busca de terras que eles conquistam para ampliar esse desenvolvimento, a produção agrícola, enfim. O fato é que junto, até porque a guerra é um elemento que desde o Neolítico também vai se assim, entranhando na cultura dessas populações, de modo que um homem, por exemplo, livre, né, com direitos nas civilizações do mundo antigo, é um homem capaz de empunhar em armas e lutar, por exemplo, como vai acontecer no mundo grego, no mundo romano, ou mesmo nas outras civilizações que a gente vai estudar. Mas, enfim, além de uma nobreza sacerdotal, uma elite guerreira também vai constituindo essa camada dominante, essa camada dirigente. Nós temos um setor intermediário, escribas, funcionários, na medida em que surge também a necessidade de arrecadar tributos e impostos, né, das aldeias e das comunidades, seja para construir um templo, seja para construir uma represa que vai garantir água depois para irrigar a lavoura e a plantação. Bom,
O fato é que nós temos agora uma sociedade que tem no topo uma elite formada por sacerdotes e guerreiros, às vezes uma camada de artesãos especializados, de escribas, de funcionários, de arrecadadores de impostos, e a população camponesa que forma, então, a base da pirâmide social, ou seja, a maioria da população é formada por camponeses, até porque a agricultura é a atividade fundamental para o desenvolvimento agora das civilizações que nós vamos estudar. Mas tu te deu conta do que significa a Revolução Neolítica, ou seja, avanços extraordinários marcariam, assim, ali a pré-história, o final da pré-história, e trariam essa capacidade cada vez maior do homem de influenciar, vamos dizer assim, as condições da sua existência, ou seja, de produzir bens materiais que vão alterando as condições de existência humana. Temos, inclusive, o aparecimento dos primeiros aglomerados, ou seja, os primeiros núcleos urbanos, as primeiras aldeias, na verdade, estão aparecendo ali ao longo do Neolítico, mas ao final dessa época, isso quer dizer mais ou menos por volta de uns 4.000 a.C., em determinadas regiões, e agora vamos nos situar, além de nos situar temporalmente, como a gente estava procurando, vamos nos situar também espacialmente. Nós estamos agora numa região que hoje a gente chama de Oriente Médio, e que os historiadores costumam chamar de crescente fértil. Se tu olhar, eu quero que tu, inclusive, acompanhe as aulas com a tua apostila, com o teu livro, e sempre que tu puderes também, vamos assim, recorrer aos mapas, eles vão te ajudar a enxergar bem melhor e a entender melhor o conteúdo que a gente está estudando. Dá uma olhada, tu podes pegar, tu disse, o mapa que está à tua disposição. Se tiver no livro, vai ser mais interessante, porque ele vai destacar essa região para te perceber bem, eu te disse, as terras abrangidas. Mas o termo crescente fértil se refere ao fato de que se a gente faz uma linha que abrange as terras ali do nordeste da África, irrigadas pelo Rio Nilo, passando ali pelo que hoje é o Iraque, a Mesopotâmia da Antiguidade, a região situada entre os rios Tigre e Eufrates, tu vai ter uma espécie de lua crescente. Se tu faz, eu disse, o contorno dessa região irrigada regularmente, periodicamente, pelas cheias desses rios, tu tens uma espécie de lua crescente. Por isso os historiadores chamam essa região de crescente fértil. É a região onde vão florescer civilizações como a civilização egípcia, eu disse ali, o nordeste da África, né? A região situada entre o Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia da Antiguidade, é hoje um país chamado Iraque. É legal tu te situar, porque tu repara que a leste dessa região fica o Planalto do Irã, onde vai florescer a civilização persa. A gente vai estudar depois. Um pouco mais ao norte, quer dizer, se aproximando do mar Mediterrâneo, tu vais encontrar ali a região da Palestina, irrigada pelo Rio Jordão, que é o berço da civilização dos hebreus, outra civilização importante, que vai produzir a primeira religião monoteísta, que vai originar as religiões monoteístas modernas, como o cristianismo, como o islamismo. Elas têm raízes no judaísmo, na religião dos hebreus, a primeira religião monoteísta da história. Um pouquinho mais ao norte da Palestina, um lugar que hoje se chama Líbano e que na antiguidade se chamava Fenícia, outra civilização brilhante, aí voltada para o comércio, para a navegação, vai florescer nessa região. Repara que eu te citei agora bem brevemente as civilizações que vão nos interessar agora no nosso estudo. Nós vamos estudar a civilização egípcia, as civilizações que floresceram na Mesopotâmia, tem várias civilizações que vão se desenvolvendo ali ao longo de quase 3.000 anos. Mas vamos incluir também no nosso estudo a civilização dos hebreus, a civilização fenícia, e ainda vamos fazer uma referência aos persas, especialmente quando a gente se aproximar da história da Grécia. Sim, essas primeiras civilizações, a gente diz, são civilizações da antiguidade oriental. Elas começam a se desenvolver, eu te disse, por volta de uns 3.500, 3.200 a.C. Uns 3.000 anos depois, olha o longo período de desenvolvimento dessas civilizações. Elas só caem sob o domínio dos persas e a sua história, né, de civilizações independentes chega ao fim por volta de uns 500 a.C. Isso quer dizer, de uns 3.500 a uns 500 a.C., temos 3.000 anos de história. No caso do Egito, é uma história que se divide em várias etapas. Nós vamos ver melhor daqui a pouco. O Antigo Império, a fase mais remota, quando se deu a construção das pirâmides, por exemplo. Depois um período intermediário, o Médio Império, e aí estamos por volta de uns 2.000 a.C. E depois a fase de esplendor da civilização egípcia, o Novo Império. Aí estamos por volta de uns 1.500, 1.000 a.C. 500 a.C., a civilização egípcia já em decadência está sendo dominada pelos persas. Na Mesopotâmia, temos várias civilizações que florescem ao longo desse período. De uns 3.500 a.C., quando aparecem ali as primeiras cidades, agora escuta bem a expressão, a revolução urbana, a gente diz. O aparecimento das primeiras cidades da Mesopotâmia é praticamente um marco que assinala o surgimento da civilização
E da história propriamente, porque se convencionou dizer que a história surge com a invenção da escrita. E é nessas civilizações mesopotâmicas, entre os sumérios, que fundam cidades ali no sul do Iraque, ou seja, no sul da Mesopotâmia. Isso te disse há 5.500 anos atrás, ou seja, por volta de 3.500 anos de Cristo, estão aparecendo ali as primeiras cidades, está se desenrolando ali a Revolução Urbana, e ali está aparecendo, estão aparecendo os primeiros registros escritos, o que então se convencionou estabelecer é o início da história propriamente. Mas durante 3.000 anos vão florescer várias civilizações na Mesopotâmia. A dos Sumérios, citada agora há pouco, os criadores da escrita cuneiforme, que depois é adotada por outros povos e permite, inclusive, a partir do encontro desses registros escritos, tanto no Egito, a escrita hieroglífica, decifrada por um oficial francês que participou de uma expedição com Napoleão ao Egito, mas depois de anos de estudo, quando ele consegue finalmente decifrar a escrita egípcia, os hieróglifos, isso permitiu traduzir uma quantidade gigantesca de inscrições em paredes, em túmulos, em palácios, em pergaminhos e reconstruir quase que minuciosamente quase 3.000 anos de história do Egito, com suas mais de 30 dinastias, com seus inúmeros faraós, com seus feitos, realizações, conquistas e assim por diante. É impressionante. Ou seja, é possível, a partir daí, reconstruir quase que minuciosamente, quase que passo a passo, 3.000 anos de história da civilização egípcia. Com a Mesopotâmia temos uma situação semelhante, são os registros escritos, além das escavações arqueológicas, que permitem ir reconstruindo ali a trajetória das várias civilizações que floresceram na região. Os sumérios primeiro, mas depois os acádios fundam o primeiro reino centralizado na região. E depois um povo vindo do deserto, os amoritas, fundaram uma das cidades mais importantes, mais famosas do mundo antigo, a cidade de Babilônia. Eles são os fundadores do primeiro Império Babilônico. Para nós, é especialmente importante porque é nesse primeiro Império Babilônico que vai surgir o mais antigo código de leis escrito que se conhece, o Código de Hammurabi, tu já ouviu falar. Não te preocupa não, querido, estou passando bem rapidamente, só te provocando, vamos dizer assim, para o nosso próximo encontro. Então aqui já, vamos dizer assim, estamos passando o trailer do filme, da série que nós vamos ver na semana que vem, quando aí sim a gente vai repassar esses momentos da história do Egito, vamos conversar um pouquinho mais sobre as civilizações mesopotâmicas, antes, e sobre fenícios e hebreus, antes de partir então para o estudo das civilizações da Antiguidade Ocidental. Sim, é num segundo momento, lá por volta de 500 a.C., quando as civilizações da Antiguidade Oriental, quando essas civilizações estão em decadência, que começam a florescer as civilizações que vão exercer uma forte influência na formação da nossa civilização ocidental. A civilização grega e a civilização romana. Aí a gente está nesse período final do mundo antigo, porque são os 1.000 anos que marcam o fim da antiguidade, de uns 500 a.C. a uns 500 depois de Cristo. Ou seja, quando se dá a queda do Império Romano e o fim do mundo antigo, a gente tem um período aí de cerca de 1.000 anos, quando floresceram, se desenvolveram as civilizações que vão influenciar tão fortemente a formação do mundo ocidental moderno. Aliás, elas praticamente, os romanos vão absorver de tal modo os traços da civilização grega que a gente vai falar de uma civilização greco-romana como base, fundamento, vamos dizer assim, da civilização ocidental moderna. Mas, no primeiro momento, vamos se repassar ali a trajetória das civilizações da Antiguidade Oriental. Eu te disse que o Egito passa por várias etapas da sua história, no seu desenvolvimento. Na Mesopotâmia, além dos acádios, dos babilônicos, acabamos de citar o primeiro Império Babilônico aqui, eu disse o Código de Hammurabi, mas depois a região é dominada por um outro povo guerreiro, os assírios, e mais tarde os caldeus reconstroem o Império Babilônico, aí temos um segundo Império Babilônico, época da construção, por exemplo, dos jardins suspensos, que era uma das maravilhas da antiguidade. Mas antes da gente dar esse próximo passo, te disse que nós vamos conhecer melhor a trajetória, a evolução dessas civilizações, e depois vamos ver, a partir já do momento em que elas estão em decadência, o florescimento das civilizações da Antiguidade Ocidental. Mas o primeiro passo que nós temos que dar, e aqui nós já estamos vendo conteúdos que são importantes para ti, eu quero que tu fique atento agora para esse final, para esse encerramento da aula, porque ele é bastante importante para nós, na medida em que a gente vai tocar no primeiro conteúdo que é mais intensamente explorado em provas. Sim, não quer dizer que a gente não possa eventualmente encontrar vestibulares como o da URGS, por exemplo, colocavam questões sobre pré-história em vestibulares mais antigos, ali na década. Perdão, queridos, 1000 perdões. Eu acho que foi uma falhazinha aqui. Mas eu dizia que nós podemos encontrar os vestibulares
que tem um programa de história completo, isso vale, por exemplo, o vestibular da URGS, que coloca questões desde a pré-história até questões de atualidade, quer dizer, cobre praticamente todo o programa. Mas, mais recentemente, a prova desse, e até por novas diretrizes que se colocaram, estão se colocando agora para os currículos escolares, mas, enfim, a tendência é que a gente não encontre exatamente questões, tanto que eu te falei, não vamos nos deter muito no processo de evolução, na questão, por exemplo, dos registros arqueológicos e de um estudo mais detalhado do Paleolítico, do Neolítico, porque os vestibulares tendem, hoje em dia, a começar já as questões e o programa com um processo histórico propriamente, com as primeiras civilizações. Mas, sim, em outras épocas a gente tinha, e ainda hoje tem vestibulares, que tem esse apanhado maior, eles se incluem em questões que vão mesmo ali desde a pré-história, desde a Revolução Neolítica, pelo menos. Até porque, para nós, interessa ter pelo menos essa noção, né, conceitos de cultura, a questão da evolução cultural, porque a prova que nós vamos fazer, a prova do Enem, ela é uma prova de ciências humanas e suas tecnologias. Isso quer dizer que ela inclui questões de história, e a gente tem que dominar o programa de história. Conteúdos de geografia, a gente tem um programa também para estudar, mas nos conteúdos de sociologia, sim, e mesmo de filosofia, a gente vai encontrar a referência a esses conceitos, o conceito de cultura, por exemplo. Essa questão que a gente abordou agora, as várias formas de estratificação social, castas, estamentos, classes sociais, eu tenho certeza que o professor Demetrios não vai ficar chateado com o professor Edir por ele já ter, vamos dizer assim, citado, né, essas formas de estratificação, que depois vocês vão estudar mais detalhadamente nas aulas de filosofia e de sociologia que vocês vão ter ao longo do ano. Mas o que eu queria te dizer, então, é que essa nossa introdução, ela não foi só, vamos dizer assim, para fazer uma aproximação e para ilustrar esse período, esses conceitos que foram citados agora há pouco, eles foram propositalmente colocados para te lembrar que na prova viva do Enem, em Ciências Humanas, esses conceitos antropológicos, sociológicos, eles aparecem e vão ser cobrados de ti. E aí, né, à disposição de ir mais a fundo, e ficar mais atento, e de aproveitar as aulas dos outros professores, eu disse que vai fazer a diferença. Mas, para nós, para nossa caminhada, chegamos, eu disse aqui, ao momento das primeiras civilizações, e aqui, de novo, eu te proponho uma abordagem pragmática. O que quer dizer isso? O que eles cobram exatamente de nós nessas provas? Querido, aqui, o primeiro passo que a gente tem que dar é o seguinte: vamos conhecer, né, as etapas do desenvolvimento dessas civilizações, as várias civilizações que floresceram na Mesopotâmia, o legado cultural que elas produziram de mais significativo. Mas o primeiro ponto que nós temos que dominar, por qual tu tens que ficar atento, e que provavelmente vai ser cobrado de ti, é saber descrever as características básicas dessas civilizações. Ou seja, a estrutura econômica, a estrutura social, o tipo de poder político que se estabelece nessas primeiras civilizações, além disso do legado cultural que eles produziram. Eles deram os primeiros passos, por exemplo, nas ciências, eles criaram os primeiros sistemas de registro escrito, eles criaram os primeiros calendários, ou seja, ali estão as bases do processo civilizatório. Mas o nosso primeiro desafio é conhecer, eu disse, essa estrutura básica, ou seja, a estrutura econômica, social e política dessas civilizações. E aí nós temos um conceito, e eu quero que tu dê uma pesquisada, no teu livro, eu te disse se vai aparecer um texto, um resumo, tu podes pesquisar mais na internet, no blog do professor Edir, se tu pesquisar, tu vai encontrar muitos desses conteúdos, desses conceitos. Sim, queres anotar? Basta tu colocar ali no Google, blog do professor Edir, vai te remeter, eu te disse, a um blog. Blog era porque, né, na época a gente postava diariamente, mas na verdade era uma espécie de enciclopédia virtual que o professor Edir começou a construir ali, com os conteúdos de história, de geografia, de sociologia, de filosofia. Ali tu vais encontrar textos sobre o modo de produção asiático, mas em qualquer livro didático de história. Se tu entrar mesmo, né, no Google ou na Wikipédia, qualquer recurso vai te remeter ao conceito. O conceito é um conceito de origem marxista. O termo modo de produção é um conceito desenvolvido a partir da tradição marxista, mas hoje ele é largamente utilizado pelos estudiosos, pelos historiadores ou por outros cientistas sociais de diversas linhas, correntes e tendências políticas, de modo que não é essa a questão. Ou seja, o importante é tu conhecer as características do modo de produção asiático. O termo, inclusive, é utilizado porque tu repara que as características que a gente vai citar agora para o Egito, para a Mesopotâmia, ou, né, para algumas outras civilizações que floresceram ali no Oriente Médio, mas é a mesma estrutura que a gente encontra, por exemplo, lá na China,
na Índia da Antiguidade, sim, ao longo do Rio Amarelo, do Rio Azul, e ao longo do Rio Indo, do Rio Ganges, vão florescer, alguns séculos depois do aparecimento da civilização egípcia e da civilização mesopotâmica, vão começar a florescer nessas regiões do Extremo Oriente, a civilização hindu, a civilização chinesa, e elas se organizam em modos muito semelhantes a esses que nós vamos ver. Como a maioria das civilizações se situa na Ásia, os historiadores acabaram convencionando usar o termo modo de produção asiático para descrever as características dessas civilizações, embora o Egito, rigorosamente falando, não seja um país situado na Ásia, né? Utiliza ali no nordeste da África, por onde corre o Rio Nilo até desembocar no Mediterrâneo. Mas o termo modo de produção asiático descreve as características que, de alguma maneira, a gente pode utilizar para perceber melhor como a civilização egípcia estava organizada, como as sociedades mesopotâmicas também se desenvolveram, e o tipo de poder político que é muito semelhante em todas elas. Nosso tempo está caminhando para o fim, mas eu quero te colocar pelo menos o que seria esses traços básicos, para depois, então, a gente retomar. Próxima aula, a gente vai relembrar, vamos dizer assim, essas características, antes de conversar melhor sobre a evolução histórica dessas civilizações. Mas, basicamente, o modo de produção asiático significa uma estrutura econômica baseada na agricultura irrigada. É ao longo do Rio Nilo, no caso do Egito, do Tigre e do Eufrates, no caso da Mesopotâmia, ou do Rio Amarelo, lá na China, do Rio Azul, ou do Rio Indo, do Rio Ganges, como vai acontecer com a civilização hindu. Mas o fato é que é sempre uma agricultura que se desenvolve ao longo de grandes rios, aproveitando as cheias periódicas desses rios que fertilizam naturalmente a terra. O Nilo, que nasce lá nas regiões do centro da África, numa certa época, quando as chuvas mais abundantes e quando o gelo derrete no cume das montanhas, ele começa a elevar o nível do rio, o rio vai transbordando, vai arrastando um material orgânico, né, desde a sua nascente, que vai se acumulando. Quando ele transborda, esse material transborda-se junto. Alguns meses depois, 2, 3 meses depois, a água começa a baixar, a época da vazante. E aí esse material orgânico fica, eu disse, uma espécie de lodo rico em material orgânico que favorece tremendamente a agricultura. É como se ela fosse beneficiada por uma... É como se a terra fosse todos os anos adubada pela cheia do rio, o que permitia uma agricultura extremamente abundante a ponto de sustentar milhões de camponeses nas aldeias que se situavam ao longo do rio. A agricultura irrigada, então, nós vamos ver a atividade fundamental para o desenvolvimento dessas civilizações. A sociedade, nós já percebemos, é uma sociedade de castas, rigidamente estratificada, dividida em sacerdotes e guerreiros e na base uma população camponesa. E o poder político, a gente diz, é um poder teocrático. Teocrático, teo-deus, crático de cracia, poder, quer dizer, o governante é encarado como um deus. Ou representa os deuses aqui na Terra. Poder absoluto, imagina, uma divindade. Então a gente diz despotismo, quer dizer, despótico é um poder tirânico, sem limite absoluto. Despotismo teocrático. No caso do Egito, o faraó é encarado como um deus vivo, o filho do sol. Na Mesopotâmia, o Patesi representa um sumo sacerdote que representa os deuses aqui na Terra. Na China, o imperador tem mandato celestial, quer dizer, os deuses deram uma autorização para ele governar em seu nome. O fato é que, encarado como um deus, ou representando os deuses aqui na Terra, o governante é encarado como uma divindade, ou representa essas divindades, e assim a gente chama de teocracia. É o tipo de poder político que predomina nessas primeiras civilizações. Nós vamos retomar essas características do modo de produção asiático, só para relembrar, né, no início da próxima aula, o nosso ponto de partida, e depois vamos ver como essas civilizações evoluíram antes de dar o próximo passo, que é partir para o estudo do mundo grego e do mundo romano. Aí nós vamos completar o estudo da antiguidade, e nosso próximo passo é estudar o mundo da Idade Média. Provavelmente nós já vamos estar aí nos aproximando, né, das aulas presenciais, enfim, tenho certeza que vou conseguir entusiasmar mais vocês quando a gente se encontrar ao vivo, eu puder olhar nos teus olhinhos mesmo, né, e perceber, por exemplo, quando aparece alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma contribuição, porque só o prof aqui falando eu sei, né, é interessante, tudo mais, mas enfim, às vezes a gente sente vontade de interagir, de tirar dúvida, de participar, de dar uma contribuição, ou alguma curiosidade que aparece durante a aula, eu tenho certeza que as nossas aulas depois vão se tornar mais interessantes e mais proveitosas. Por enquanto, vamos utilizar aqui os meios, os recursos que nós temos para manter o foco, né? Para a gente, enfim, não ficar esperando que as coisas normalizem para poder continuar construindo a nossa caminhada em direção à universidade. Eu, mesmo não podendo, né, sentir melhor de vocês, vi aqui algumas anotações no chat, mas enfim, mesmo assim eu gostei do nosso primeiro encontro, queridos. Um abraço bem forte para vocês e até a semana que vem.
Imagina, queridos, não precisam agradecer pela aula. Eu é que agradeço esse carinho, a atenção de vocês. O fato de vocês estarem aqui, para mim, foi muito significativo. Eu é que agradeço, queridos. Ó, um abração bem forte para vocês.